boa noite. É um prazer estar aqui com você, falando de um tema tão importante, né? O comportamento infantil no ambiente de trabalho. Um tema super atual. Eu sou Gladys Luciano, sou mentora de mulheres. Minha especialização é autoliderança e autenticidade. E uma das perguntas que está em alta aí nas redes sociais é por que temos tantos profissionais infantilizados dentro do mundo corporativo. E a visão sistêmica nos traz um conceito muito interessante sobre isso. E eu venho trazer esse conceito para você. Mas antes de nós conversarmos sobre o comportamento infantil no ambiente de trabalho, eu preciso compartilhar com você dois conceitos muito importantes que parecem iguais, mas no fundo são totalmente diferentes. Gestão e liderança. Quando nós estamos falando sobre gestão, nós estamos falando sobre planejamento, organização, processos, o como, ferramenta, técnicas. Quando nós olhamos para a liderança, nós estamos falando de pessoas, desenvolvimento, capacitação, apoio, influência, colaboração, inclusão. Então, sim, quando olhamos para a liderança, nós vamos trabalhar com traumas, decepções, dores, resistências, medos e inseguranças. Então, quando você ouve a frase deixe a sua vida pessoal do lado de fora da empresa, ou se você é gestor e líder e já falou essa frase, eu sinto muito. Eu preciso dizer a você que a verdade é que pedir para deixar a vida pessoal do lado de fora, quando estamos na empresa, não é realista. Isso não é possível. Quando você vai para a sua empresa, você leva tudo que você tem de único no seu ser. Você vai por inteiro para dentro da sua empresa. A visão sistêmica nos fala que o nosso crescimento é só a gente seguir a natureza. Nós seguimos a mesma linha que a natureza segue para o crescimento. Quando você corta uma árvore na horizontal, você consegue ver os círculos em volta dela. Cada círculo é a expansão de crescimento daquela árvore, corresponde a 1 ano do seu crescimento. Quando nós olhamos para nós também temos fases, nós também temos círculos para os nossos crescimentos. Então, a visão sistêmica fala que o nosso crescimento acontece da mesma forma que a natureza se movimenta. Então, a gente também tem círculos para o nosso crescimento. E a primeira esfera do nosso crescimento, o primeiro círculo do nosso crescimento é a esfera do eu, a nossa família de origem. E lá nós aprendemos a pedir e a receber. E literalmente na palavra pedir e receber. Lá eu aprendo a pedir ao que eu necessito. Eu peço o que eu necessito. Valores, aprovação, validação. Eu peço o que eu tenho necessidade. A segunda esfera é a esfera do trabalho. Aqui, nessa esfera, eu já aprendi a pedir e a receber. Lá na minha primeira esfera, a família de origem, as pessoas que vieram antes de mim já me ensinaram a pedir e a receber. Quando eu cheguei aqui, a vida já estava acontecendo. As pessoas que vieram antes de mim já me ensinaram a pedir e a receber. Agora eu vou para a minha segunda fase de crescimento, que é o mundo do trabalho, onde eu sou convidado a ser adulto. Aqui eu estou pronta para servir com os meus talentos e com as minhas habilidades. Então aqui eu passo a servir a uma organização, a um profissional, a uma instituição, com as minhas habilidades, com os meus talentos e com as minhas capacidades.
A terceira esfera é a esfera das relações. Eu já aprendi a pedir, a receber, eu já servi com as minhas habilidades, os meus talentos. A terceira esfera, eu aprendo a trocar. É a hora que eu aprendo a me relacionar com sistemas diferentes do meu sistema familiar. Então, aqui eu aprendo a me relacionar com pessoas diferentes do meu sistema. Aqui, lá no mundo do trabalho, eu já aprendi a ser adulta. E eu entendi que no mundo adulto não existe maior ou menor, existe equivalência. Nem maior, nem menor. Equivalência. Então, eu aprendi a ter responsabilidades, eu aprendi a assumir essas responsabilidades e ser responsável pelas minhas escolhas. Na terceira esfera, eu aprendo a trocar com outras pessoas. E na quarta esfera, a esfera do mundo. Então, eu já aprendi a pedir, a receber, eu já aprendi a servir com as minhas habilidades, os meus talentos, eu já aprendi a trocar e agora chegou a hora de eu transbordar. E aqui eu aprendo a seguir o meu propósito, eu vou para a minha missão de vida. É a hora que eu sinto dentro de mim que eu posso ir além, eu posso dar muito mais do que eu tenho. É a hora que eu busco dentro de mim um propósito de vida. Quando essa ordem é perturbada, surgem os desequilíbrios. Mas então, o que faz uma pessoa ter essa postura infantil no ambiente de trabalho? São as dinâmicas ocultas que tem por trás dos acontecimentos, são as questões que não foram resolvidas na primeira esfera, na minha família de origem. Lembram da árvore? O que faz uma árvore não crescer de forma saudável? A sua raiz. Quando a raiz não está saudável, o que vem para cima dela também não é saudável. Então, quando na minha família de origem eu não tenho tudo resolvido, eu tenho desequilíbrios dentro dessa esfera, eu começo a trazer isso como uma bola de neve para a minha vida, para as minhas relações, para o mundo do trabalho e para como eu enxergo a vida, para o mundo. Isso causa os desequilíbrios. Então, lá na minha família de origem, foi a primeira vez que eu fui liderado. Meus pais foram os meus primeiros líderes. Se lá eu não concordei com essa liderança, se eu questiono, se eu não concordo com essa liderança, se eu tento mudar essa liderança, se eu exijo que essa liderança seja diferente, se eu reivindico, se eu cobro, se eu julgo, se eu critico, eu venho para o mundo do trabalho com o mesmo comportamento, julgando meus líderes, criticando, reivindicando, exigindo algo que não conseguir ter na minha primeira esfera, na minha raiz, lá no meu primeiro círculo, que é a minha família de origem. Então, quais são as 5 características que nós podemos analisar, identificar na nossa equipe, no mundo do trabalho, nos nossos colegas, que faz com que a gente identifique esses comportamentos? Primeira delas, a pessoa que bate na tua empresa, que chega lá e fala: o que eu tenho para receber aqui? O que de bom essa empresa tem para mim? É a pessoa que chega na empresa e ela não pensa em contribuir, ela não pensa em servir a empresa. Ela está mais preocupada em o que ela vai receber de bom daquela empresa. Ela não está preocupada no que ela pode colaborar. Lembra do equilíbrio? Lembra da troca?
Lembra da equivalência? Eu dou, a empresa dá, eu dou mais um pouco, a empresa dá mais um pouco. O mundo do trabalho é um mundo adulto. Eu dou e recebo, dou e recebo. Essa pessoa não está interessada com isso. Ela quer receber, ela não quer colaborar. Uma segunda característica é a pessoa que demonstra estar cheia de necessidades. Aqui é aquele colaborador que demanda muito do líder. Faz um trabalho, precisa mostrar para todo mundo o que está fazendo. É aquela pessoa que está na reunião, é a primeira a falar. Se está num coffee break, é a primeira pessoa a se servir. É aquela pessoa que precisa de atenção a todo momento. É aquela pessoa que incomoda os outros colegas. É aquela pessoa que sempre precisa dar atenção. Ela sempre tem a necessidade de chamar a atenção para ela. Ela precisa, ela tem necessidades, ela precisa de atenção, de aprovação, de validação, ela precisa daquilo. Uma terceira característica é a pessoa que chega na organização e passa por cima dos mais antigos. Ela chega agora na organização e ela acha que sabe mais do que as pessoas que já estão lá há mais tempo que ela. Então, ela chega e ela acha que ela pode mandar, que ela pode dizer que sabe, e ela não tem a humildade de sentar na cadeira e aprender com quem já está lá há mais tempo. Isso faz com que o sistema ele vá se fechando em volta dessa pessoa. Então, nós temos problemas de relacionamento aqui. As pessoas começam a ficar isoladas. O próprio sistema, empresa, vai isolando essa pessoa. E ela começa a ter problemas de convivência dentro da empresa. A quarta característica é a pessoa que chega na empresa e muda os processos. Uma fala muito comum é aquela pessoa que, o líder, por exemplo, que chega, assume a liderança e fala, a partir de hoje tudo vai ser diferente. O sistema entende isso como arrogância e prepotência daquele líder. E o que acontece? Uma fala muito comum nas minhas mentorias é lá, a equipe não me aceita. Eu não consigo conquistar essa equipe. Por quê? Porque o próprio sistema também se fecha e a chance dessa pessoa ficar na liderança é zero. Porque o sistema entende que essa pessoa está excluindo os outros líderes que vieram antes dele, que contribuíram para aquela equipe antes dele chegar. Por pior que tenha sido a contribuição, ele colaborou de alguma forma para aquele sistema. Porque tudo é oportunidade. Até com os erros, a gente aprende, a gente tem oportunidade com os erros. Então, o sistema entende que isso é uma exclusão, e toda exclusão gera uma compensação. E essa compensação que o sistema faz é retirar essa pessoa da liderança devido a essa exclusão. Então, quando a pessoa chega e quer mudar tudo, invalidando a colaboração das outras pessoas, o sistema vai se fechar contra essa pessoa. A quinta característica é você não aceitar a sua própria história de vida. É você não concordar com a sua história de vida. É você não aceitar o que você recebeu dos seus pais. É você invalidar tudo que foi, do jeito que foi. É você se revoltar contra a sua vida. Isso também faz com que você leve para os outros círculos a insatisfação, a resistência, o medo, a insegurança, sem trabalhar isso em você. O líder ou qualquer outro profissional não são super-heróis. Então, nós temos que trabalhar em nós essas emoções e saber que seu pai e a sua mãe são diferentes do homem e da mulher. Aquele homem e aquela mulher que hoje são seu pai e sua mãe
também já foram crianças, também já foram adolescentes, também já tiveram sonhos que não foram realizados, também já tiveram problemas profissionais, também já tiveram que lidar com as suas emoções. Então, aqui não nos cabe julgamento. E como neutralizar essas dinâmicas dentro das nossas empresas? Primeiro, programas de inteligência, desenvolvimento da inteligência emocional. Você dar de presente isso à sua equipe. Mentorias, workshops, treinamentos, mas com intenção, você saber o porquê você está oferecendo isso à sua equipe. Não simplesmente dar por dar essa chance a eles. Mudança na cultura de feedback. Feedback não é técnica, gente. Feedback é método. Você vai dar feedback por quê? Qual é a intenção do teu feedback? O que você está trabalhando no feedback? Crença? Comportamento? Emoções? O que você está trabalhando com aquela pessoa que precisa te dar resultados? Mudança de comportamentos dos líderes. Como eu falei, o líder não é super-herói. Ele é uma pessoa comum, ele não precisa levar o mundo nas costas. Ele também precisa ser trabalhado, ele também precisa trabalhar suas questões. E isso não é vergonha para ninguém, ele é um ser humano. E ele precisa se ver como um ser humano. Crie o Day Review com a sua equipe, reuniões de reflexão. O que deu, o que funcionou no dia anterior que a gente pode continuar fazendo, o que não funcionou que nós podemos estar mudando hoje. Lembre-se que a falha é uma oportunidade de crescimento. Quinto, seja um líder sistêmico. Você, como líder, não pode estar sentado na plateia. Se você estiver sentado na plateia, você consegue só enxergar o que está do seu lado, na sua frente. Você precisa estar no palco. Você precisa enxergar o todo. Então, não trabalhe partes isoladas. Trabalhe o todo, enxergue o todo. É para isso que você é líder. Sempre tem um antes. Não trabalhe com os acontecimentos. Trabalhe com o que aconteceu antes desses acontecimentos. Sempre tem um antes. A empresa, ela não é um sistema natural como a família. Ela é um sistema criado. Por isso, ela tem as suas necessidades particulares e elas precisam ser atendidas. As pessoas são importantes, mas o processo tem que vir antes, porque os processos, os rituais precisam estar bem desenhados para que você possa receber bem essas pessoas que vão colaborar com a sua empresa. Como você pode atender melhor essas pessoas que vão entregar o melhor de si para a sua empresa? O que você pode fazer melhor para atender essas pessoas que por trás delas têm famílias também? Então, para que a sua empresa existe? Como você pode atender melhor os seus funcionários? O que é para você entregar o melhor de si? Como você pode entregar o melhor da sua empresa para essas pessoas? O líder, ele precisa ter muito claro isso e compreender essas dinâmicas de como lidar com isso de forma saudável e inclusiva. Isso é muito importante para que a gente possa neutralizar esses comportamentos infantis dentro do nosso ambiente de trabalho. E saber que liderança é trabalhar com pessoas. E quando você trabalha com pessoas, você trabalha com histórias de vidas. E as histórias de vidas não são iguais. Elas são diferentes, com necessidades diferentes, com contextos diferentes. Então, nunca você vai conseguir trabalhar do mesmo jeito duas pessoas. Muito obrigada. Vou deixar o... Sensacional, sensacional. Gladys, eu fiz um monte de observações aqui, porque assim,
esse tema. E aí você foi falando, eu fui imaginando no meu dia a dia, né? E Sim. justamente hoje nós tivemos um caso de uma estagiária que quis bater de frente, né? Assim, nós tínhamos um procedimento que existe há 21 anos e ela quis mudar, deu a ideia de mudar, mas aí não era para ser melhor, né? E aí a gente explicou que o nosso sistema... E aí ela teve um comportamento infantil, porque ela estava do lado, atrás do meu chefe, do meu líder, onde meu líder comentou sobre isso e ela faz... Né? Então, assim, é fundamental, né, nós trazermos esse conteúdo aqui para o Venda e Vença Mais. E aí, enquanto o pessoal no chat está fazendo comentários, perguntas, eu quero que você fale um pouquinho mais da importância da autoliderança, porque quando você começou ali a falar do eu, né, veio aqui essa importância de buscarmos esse autoconhecimento. Fala um pouquinho mais sobre esse tema. Então, eu sempre falo que a autoliderança, ninguém lidera se você não tiver autoliderança, né? Porque você não é diferente dentro da empresa. Dentro da empresa, você só é um reflexo de quem você é aqui fora. É ilusório você pensar que dentro da empresa você é diferente. Você não é. A mesma forma que você lida com a tua vida aqui fora, você vai liderar os teus liderados lá dentro. A mesma forma que você lida com os processos da tua vida aqui fora, você vai liderar com os processos da tua empresa lá dentro, da tua liderança. Então, se você é desorganizado com as tuas finanças, se você é desorganizado com a tua casa, se você é desorganizado com as tuas coisas dentro da tua empresa, você vai ser perdido também. Não tem como. Então, a autoliderança começa dentro da tua casa. Assim como quando as pessoas chegam em mentoria para mim e falam: ai, Gladys, eu estou com uma dificuldade enorme de dar feedback para o meu liderado. É porque em casa você também não sabe dar feedback. Porque se você sabe dar feedback para o seu filho, você também sabe dar feedback em casa, na empresa. Então, tudo começa na sua vida pessoal. Se você não sabe dar um feedback para você mesmo, se você não assume uma responsabilidade sua, se você não é capaz de dizer para você, puxa vida, Mauro, eu sou essa pessoa. Eu fiz isso, Mauro. Você acredita que eu fiz isso? Você não vai conseguir falar isso para ninguém. Então, a autoliderança é você chegar para você e dizer: nossa, Gladys, eu não acredito que você fez isso. Caramba, você é essa pessoa. Porque uma pergunta que eu faço para minhas mentoradas sempre é: qual é a cor do teu espelho? Olha, tem a Priscila Capelato, que é uma palestrante que vai estar em abril com a gente. Vontade de conversar por horas sobre esse tema, né? O Edmilson Silva, que já esteve aqui no palco, boa noite a todos, e achou sensacional. E aí eu também anotei aqui para falar um pouquinho, peço que você fale um pouquinho sobre liderança servidora, porque você trouxe ali um dos pilares, a importância de servir. Fala um pouquinho, né? Qual seria a principal característica de um líder servidor? Eu entender uma da esfera, né? A segunda esfera é a esfera do trabalho, onde eu aprendo a servir. Eu aprendo a colocar os meus talentos a teu serviço. Eu aprendo as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas habilidades, as minhas capacidades a serviço da empresa. Ou seja, eu não entro dentro da empresa sabendo, querendo saber o que eu vou receber. Eu entro dentro de uma empresa entendendo que eu, como profissional, eu estou lá na empresa para servir a empresa porque eu trabalho pela minha carreira. Eu não estou lá na empresa para trabalhar para a empresa. Eu trabalho com a empresa. Então, a empresa não é responsável pela minha carreira. Eu sou responsável pela minha carreira. Então, eu estou lá dentro para contribuir para a empresa com a minha habilidade, com os meus talentos. Então, quando falam para mim assim, a empresa não paga mentoria, a empresa não paga desenvolvimento comportamental.
Não é a empresa que tem que pagar, é você. A empresa não é responsável pelo teu crescimento. A empresa não é responsável pelo teu desenvolvimento. Você é. Você é responsável pela tua carreira. Você sabe onde você quer chegar. Uhum. Se você quer chegar no topo da montanha, mas essa empresa que você está não te dá a oportunidade de você chegar até no topo, você tem que sair dessa empresa. E aí, como é que você faz? Então, o servir é até quando eu consigo servir essa empresa com as minhas habilidades e os meus talentos. A partir do momento que eu não consigo mais servir essa empresa, eu saio grata por eu ter servido essa empresa até aqui, e a partir de agora eu vou para outra empresa, mas não falando mal dessa empresa que eu trabalhei. Entende? Então, o que eu vejo muito é os profissionais colocando na empresa a responsabilidade do crescimento. Isso não é uma atitude adulta, isso é uma atitude infantil. Não é verdade. Porque a criança depende de alguém para crescer, o adulto não. Gladys, vou passar a palavra aqui para o Mário, para as considerações dele. Gladys, parabéns, viu? Muito joia também, como a Priscila Capelato, também poderia ouvir você por horas aqui, um tema muito legal e necessário. Que a gente, olha, como tem gente infantil hoje no mercado de trabalho. E uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, uma frase do presidente Kennedy, ele falou, né, don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Ou seja, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. E eu aplico isso nas empresas. Não pergunte o que a sua empresa pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela empresa. Porque tem muita gente que vem no processo de seletivo e ele, na hora da entrevista, ele só quer saber, ele não fez nada, ele já quer saber quanto que eu vou ganhar, quais são os meus benefícios, ele quer saber tudo isso. Cara, o cara nem perguntou para a empresa como é que eu posso ajudar, como eu posso colaborar. E eu tive só, para a gente concluir aqui, um rapaz que eu estava mentoreando e ele estava no processo seletivo e eu falei para ele, olha, quando você for para a sua entrevista, eu quero que você faça perguntas para o entrevistador, para a diretora lá da empresa. Então pergunte quais são os sonhos da empresa, né? Dificuldades, onde a empresa quer chegar, e como é que as pessoas podem servir. E eu sei que ele foi para uma entrevista e logo o que aconteceu, a vaga que ele estava pleiteando já tinha sido preenchida. Mas por causa da atitude dele, a diretora falou assim, eu gostei tanto de você que eu vou criar uma vaga exclusiva para o seu perfil. E ele logo depois me contatou e falou, olha, eu fui contratado, eu começo na segunda-feira. Então, isso foi uma atitude adulta, uma atitude de alguém responsável, que quer colaborar, quer fazer diferença naquela empresa, mas o trabalho é dele, como você muito bem falou. Então, parabéns, assina embaixo, e que o Brasil ouça mais a você, aprenda para que o nosso país se desenvolva e a gente possa vender mais, vencer mais a nossa vida, né, Gladys? Exatamente, só ensina quem senta na cadeira para aprender. Exatamente. Então, eu acho que o comportamento infantil começa por isso, né? É você entender que quem precisa que alguém faça algo por você é a criança. O adulto faz por si, assume a responsabilidade, vai pela sua carreira, faz o que tem que ser feito, né? A criança precisa que faça, o adulto faz o que precisa ser feito. Sensacional. Gladys, muito obrigado. Gratidão a vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.